Sabe aquele instante em que você para tudo, respira fundo e sente que há algo dentro de você gritando por mudança? Aquela sensação de que a vida poderia ser diferente, mais leve, mais próspera, mais significativa, mas algo invisível ainda te segura? Pois é exatamente aí que entra a lei da suposição. Não estamos falando de mágica ou fantasia, mas de um princípio profundo, enraizado na psicologia humana e no poder da consciência. A lei da suposição, conforme ensinado por Neville Goddard, nos convida a assumir, emocionalmente, mentalmente e energeticamente, que aquilo que desejamos já é real, antes mesmo de qualquer evidência externa. Parece ousado? Talvez. Mas é justamente essa ousadia que transforma vidas. Então feche os olhos por um segundo, imagine-se vivendo a realidade dos seus sonhos, e agora entenda, isso não é só imaginação. É o início da criação. Neste vídeo, vamos explorar não só o conceito, mas como aplicá-lo com profundidade, com estratégias práticas, exemplos reais, e acima de tudo, com o respeito que sua jornada merece. Vamos começar desmistificando o que significa supor no contexto da criação da realidade. Suponha que você já conseguiu o que deseja: um novo trabalho, um relacionamento saudável, estabilidade financeira, paz interior. A maioria das pessoas apenas sonha com essas coisas. Mas quem entende a lei da suposição, aprende a habitar emocionalmente esse cenário, antes que ele se materialize. Isso significa agir, sentir e pensar como alguém que já vive essa realidade. É mais do que visualizar. É encarnar o estado do desejo realizado. E isso exige prática, disciplina emocional e, principalmente, fé, não uma fé cega, mas uma fé consciente, baseada na compreensão de que a realidade é moldada por nossas crenças dominantes. Aqui entra um ponto crucial: não adianta afirmar que você é próspero, se no fundo, você ainda supõe escassez. A chave está em transformar a suposição interna, não apenas repetir frases sem alma. Por isso, precisamos aprender a recalibrar nosso estado interno até que ele corresponda ao que desejamos viver. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Imagine agora um cenário real: uma mulher chamada Clara, que passou anos tentando encontrar um relacionamento amoroso saudável. Por fora, ela dizia querer um amor verdadeiro. Mas, por dentro, ela ainda carregava a suposição de que sempre seria rejeitada, que amor verdadeiro não era para ela. A vida apenas refletia isso. Até que um dia, ela descobriu a lei da suposição. Em vez de tentar controlar o mundo externo, ela passou a trabalhar internamente, começou a se ver como uma mulher digna de amor, a agir como se esse amor já existisse, a dormir imaginando um parceiro ao seu lado, sentindo gratidão pelo que ainda não havia chegado fisicamente. E o mais incrível? Quando a suposição mudou, o externo mudou com ela. Esse exemplo não é um conto de fadas. É um retrato de como a nossa realidade é profundamente influenciada pelo que supomos ser verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo. E essa técnica pode ser aplicada em qualquer área: saúde, finanças, autoestima, espiritualidade. O que muda é o foco, mas a base é sempre a mesma: assumir que aquilo que você deseja já é seu, de forma tão natural que o universo não tem escolha a não ser refletir isso de volta. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como eu aplico isso no meu dia a dia? Como transformar uma suposição em realidade se tudo ao meu redor me diz o contrário? A resposta está na repetição emocional. Comece criando cenas mentais curtas, vívidas e emocionantes, nas quais você já está vivendo o que deseja. Não basta apenas ver. É preciso sentir. Visualize-se recebendo aquele telefonema com a boa notícia. Veja seu nome sendo chamado numa cerimônia de reconhecimento. Imagine sua conta bancária com o valor desejado. E acima de tudo, mergulhe na emoção do já é. Faça isso antes de dormir, ao acordar, durante um banho quente, enquanto caminha. A repetição nesses momentos de relaxamento aprofunda a impressão no subconsciente. Mas atenção, não transforme isso em obrigação mecânica. Transforme em prazer. Em um momento de comunhão com seu eu futuro. Essa é a ponte invisível que liga o agora ao amanhã. É aqui que entra um detalhe poderoso: a coerência entre sua suposição interna e suas ações externas.
A lei da suposição não substitui o agir, ela transforma o agir. Quando você realmente acredita que já é próspero, por exemplo, você naturalmente começa a tomar decisões como alguém próspero. Você para de aceitar migalhas, começa a valorizar seu tempo, investe melhor sua energia, sua atenção. Quando você supõe que é amado, você se trata com mais respeito, você escolhe com mais sabedoria com quem se relaciona. Não é sobre fingir. É sobre alinhar o seu comportamento com a nova identidade que você assumiu. E é essa coerência que acelera a manifestação. Muitas pessoas falham aqui porque dizem querer algo, mas vivem como se não merecessem aquilo. Suas atitudes contradizem suas suposições. E a vida responde com confusão. Por isso, cada gesto seu deve carregar a assinatura da realidade que você deseja viver. É esse alinhamento entre crença, emoção e ação que reescreve destinos. Outro ponto fundamental é proteger sua nova suposição das vozes externas. Sempre que você começa a mudar por dentro, o mundo ao redor tende a testar essa nova identidade. Pessoas podem duvidar, circunstâncias podem desafiar, pensamentos antigos podem querer retornar. E é aí que você precisa se tornar o guardião da sua mente. Evite conversas que diminuem seu potencial. Cuidado com conteúdos que reforçam escassez, medo, fracasso. Escolha com sabedoria o que você consome, porque tudo isso alimenta sua suposição dominante. Um bom exercício é repetir mentalmente, diante de qualquer desafio: isso não me define. Eu já sou. Essa afirmação simples pode ser um escudo contra recaídas. E lembre-se, sua realidade atual é apenas o reflexo de suposições passadas. O que você supõe hoje determina o que você viverá amanhã. O poder está nas suas mãos, e principalmente, na sua mente. Agora respira fundo, e se imagine daqui a 3 meses. Como estaria sua vida se você assumisse, com total convicção, que já vive a realidade que deseja? Visualize os detalhes, as sensações, as pequenas vitórias do cotidiano. Sinta o alívio, a gratidão, a alegria de finalmente viver aquilo que sempre sonhou. É esse sentimento que deve te acompanhar todos os dias. E mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, você continua firme na sua suposição. Porque o mundo visível é lento, mas a transformação interna é instantânea. A lei da suposição não exige que você convença ninguém. Só pede que você habite seu novo eu, com verdade, intensidade e constância. A realidade é apenas um espelho, e agora, você sabe o que deseja refletir. Então, da próxima vez que duvidar, lembre-se, você não precisa esperar para ser quem deseja ser. Você só precisa supor. E manter essa suposição até que ela se torne sua nova verdade. E se eu te dissesse que, a partir de hoje, você pode começar a viver como a versão mais elevada de si mesmo, mesmo sem que nada ao seu redor tenha mudado ainda? Essa é a essência mais poderosa da lei da suposição. Você não espera o mundo se transformar para se sentir bem, você se sente bem para transformar o mundo ao seu redor. É uma inversão de lógica, mas é assim que a criação consciente funciona. A maioria das pessoas vive reagindo ao que vê, ao que ouve, ao que acontece. Mas os grandes criadores da realidade, aqueles que realmente manifestam mudanças profundas e duradouras, são os que vivem a partir de dentro para fora. Eles não olham para o termômetro externo, eles são o termostato que define a temperatura do ambiente. Então, se você quer ver prosperidade, sinta-se próspero primeiro. Se quer viver um grande amor, ame-se e sinta-se amado agora. Se quer saúde, comporte-se como alguém que já é saudável. Não é sobre negar a realidade. É sobre elevar a vibração até que a realidade não tenha escolha a não ser se alinhar. Mas atenção, é natural que no início você sinta resistência. Seu corpo pode tentar te convencer de que está fingindo. Sua mente pode trazer pensamentos sabotadores como: isso não é real, você está se iludindo, isso nunca funcionou antes. E tudo bem. Isso faz parte do processo de reprogramação. Seu subconsciente está habituado com uma versão limitada da sua história. Mas com repetição emocional e intencional, ele começa a aceitar a nova suposição como verdade. Por isso, é fundamental ter constância.
faça do seu novo estado uma prática diária. Transforme a suposição em um estilo de vida. Use lembretes visuais, crie afirmações personalizadas, escreva no presente como se já estivesse vivendo seus desejos. E quando os resultados começarem a surgir, porque eles virão, você vai perceber que não foi mágica. Foi decisão. Foi foco. Foi uma escolha de se alinhar, todos os dias, com a versão mais poderosa de quem você é. E aqui vai um exercício que pode ser o divisor de águas para você. Pegue papel e caneta agora, ou abra o bloco de notas do celular, e escreva: se eu já estivesse vivendo minha vida dos sonhos, como eu me sentiria hoje? Não pense demais. Apenas escreva. Deixe sair. Pode parecer simples, mas essa escrita é uma forma de ancorar emocionalmente a sua nova identidade. Agora, leia em voz alta o que escreveu, como se fosse uma realidade incontestável. Faça isso todos os dias. Com o tempo, seu cérebro começa a criar conexões neurais que reforçam esse estado. E o universo começa a se mover em resposta. Porque sim, ele sempre responde, não ao que você quer, mas ao que você é. Ao que você supõe ser verdade. Então, se torne agora aquilo que você quer viver. Acredite. Não porque alguém disse, mas porque você sente. Porque você decidiu assumir o controle da sua narrativa. Porque você entendeu que a vida não acontece para você, ela acontece a partir de você. Lembre-se, a realidade é um eco daquilo que você carrega dentro. Suponha grandeza, e a grandeza responderá. Suponha cura, e a cura virá. Suponha amor, e o amor florescerá. Suponha milagres, e os milagres se manifestarão. Mas tudo começa com uma decisão silenciosa e firme de não mais se identificar com a escassez, com a dúvida, com o medo. A lei da suposição é um convite à rendição consciente, não ao que está acontecendo fora, mas ao que você escolhe ser por dentro. E isso muda tudo. A partir de hoje, você tem a chave. E ela não está fora. Ela está naquilo que você supõe ser. Então, feche os olhos, inspire profundamente, e suposição por suposição, passo por passo, torne-se o autor da sua nova realidade. E nunca se esqueça, você não veio ao mundo para viver pequeno. Você veio para criar, transformar, iluminar. E a sua suposição é a centelha que acende essa chama. Agora imagine por um momento, como seria acordar todos os dias com a certeza interna de que aquilo que você mais deseja já é seu. Que não é mais uma questão de, se vai acontecer, mas apenas de, quando isso vai se materializar diante dos seus olhos. A lei da suposição ensina justamente isso. Ela nos convida a assumir o fim desejado como já alcançado, e viver de acordo com esse fim. Isso não é sobre se enganar ou fingir. É sobre assumir um novo estado de consciência. Quando você vive como se já fosse próspero, você fala, age e pensa de forma diferente. Quando você assume que já é amado, sua postura muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. E tudo isso comunica ao universo uma nova vibração, um novo sinal, uma nova frequência. E é essa frequência que atrai realidades equivalentes. Não é o desejo pelo desejo que manifesta. É o estado interno sustentado com fé, convicção e coerência. E aqui entra um ponto-chave que muitas pessoas negligenciam: a coerência energética. Não adianta você dizer para si mesmo que acredita, mas passar o dia todo reclamando, se comparando ou alimentando medo. Isso gera um ruído vibracional. Um curto-circuito energético. Para aplicar a lei da suposição de forma eficaz, é preciso consistência entre o que você sente, pensa e faz. E sim, isso exige prática, intenção e, acima de tudo, autoconsciência. Por isso, comece a observar seus pensamentos como quem assiste a um filme. Identifique quais ideias ainda te puxam de volta para a velha identidade. Quais hábitos reforçam a versão que você quer deixar para trás. E a partir disso, vá substituindo, reescrevendo, reprogramando. Com paciência. Com compaixão. E com firmeza. Porque cada pequena mudança de dentro para fora é uma semente de realidade plantada no invisível.
E o invisível, inevitavelmente, se torna visível quando regado com intenção, foco e fé. E sabe qual é a parte mais bonita desse processo? É que você não precisa esperar tudo estar perfeito para começar. Você pode, e deve, aplicar a lei da suposição mesmo quando estiver com medo. Mesmo quando a conta estiver no vermelho. Mesmo quando o relacionamento ainda não chegou. Porque o verdadeiro poder está em sustentar a suposição apesar das evidências contrárias. É fácil acreditar quando tudo está indo bem. Mas a verdadeira manifestação acontece quando você mantém sua fé inabalável no meio da tempestade. Quando você fecha os olhos para o caos e escolhe ver o céu azul dentro de si. Quando você para de reagir ao mundo externo e começa a moldar esse mundo a partir da sua vibração interna. Isso não é negar a realidade. É elevar a consciência para que a realidade tenha que se adaptar a você. E isso, meu amigo, minha amiga, é libertador. Porque coloca você de volta no centro do próprio poder. Por fim, aqui vai um comando humano que pode te guiar nessa jornada. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine você vivendo aquilo que mais deseja. Agora sinta. Sinta como se fosse real. Deixe seu coração acreditar antes de seus olhos verem. Porque é aí que a mágica começa. Use essa visualização sempre que puder. Crie um ritual com ela. De manhã ao acordar. À noite antes de dormir. Durante o dia, nos momentos em que bater a dúvida. Porque toda vez que você acessa esse estado, você envia um sinal claro e poderoso ao universo: eu já sou isso. E o universo, que não distingue o real do imaginado, responde com sincronicidades, oportunidades, encontros, ideias. É como se o mundo começasse a se mover ao seu favor, porque você começou a se mover a favor de si mesmo. Você não está esperando acontecer. Você já é. Já vive. Já sente. E essa é a chave para criar uma nova realidade. Agora que você entendeu o poder transformador da lei da suposição, eu quero te convidar a fazer algo diferente a partir de hoje. Pare de esperar sinais. Pare de depender da validação externa. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para cocriar uma nova realidade. Então se permita dar o primeiro passo, suponha o melhor. Suponha que vai dar certo. Suponha que o universo está te guiando. Suponha que você é merecedor. E mais do que isso, viva como se isso já fosse verdade. Porque a sua mente é o palco onde o futuro começa a ser encenado, e a forma como você se comporta agora define o roteiro que a vida vai seguir nos próximos capítulos. E se esse vídeo tocou algo aí dentro de você, se fez sentido, se te deu um estalo ou despertou alguma emoção, então eu te peço, não vá embora sem deixar seu like. Isso me ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que, como você, estão prontas para assumir o comando da própria história. E se você sentiu essa conexão, se inscreva no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar outras técnicas poderosas para reprogramar sua mente, elevar sua vibração e manifestar com consciência. Aqui, você não vai encontrar promessas vazias, nem fórmulas mágicas, mas sim, caminhos reais para despertar sua força interior, transformar crenças limitantes e construir a vida que você tanto merece viver. E antes de sair, comenta aqui embaixo, qual realidade você está pronto para assumir como sua hoje? Escreva com coragem. Escreva com fé. Esse comentário pode ser o seu primeiro passo de manifestação consciente. Agora respira fundo, sente essa energia dentro de você, e lembra, você cria o que você acredita. Então acredite alto. Suponha o impossível. E viva como se já fosse real. Porque essa é a frequência da criação. Gratidão por você estar aqui, e até o próximo vídeo, e nunca se esqueça, o seu poder está no agora.